Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha comigo e conosco, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O ministro anuncia que o aumento do Bolsa Família no ano que vem será acima da inflação. E o presidente Michel Temer lança no Rio de Janeiro programa de combate à violência. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário de hoje dando boa noite a Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque é Carolina quem vai nos dar mais informações sobre esse anúncio, né, Carol, que o ministro Osmar Terra fez hoje sobre o reajuste do Bolsa Família no ano que vem, né? Isso, Mariana, boa noite a todos. Bem, o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, ele participou de um evento no Rio de Janeiro e nesse evento, depois do evento, na verdade, ele disse que o governo deve reajustar o valor do Bolsa Família no próximo ano. Esse aumento, segundo ele, deve ser de 0,5% ou 1% acima da inflação que for registrada de março ou abril. Segundo o ministro, esse percentual ainda está sendo definido pela equipe econômica. Ainda de acordo com o ministro Osmar Terra, o fato da inflação estar mais baixa acaba propiciando aí, permitindo esse aumento do valor do benefício. A gente lembra que o Bolsa Família é um programa social do governo federal e é concedido a 13,5 milhões de famílias. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E por falar em programa do governo federal, agora há pouco aconteceu uma solenidade aqui no Palácio do Planalto, onde eu estou nesse momento, sobre outro programa do governo federal, o Cartão Reforma. O presidente Michel Temer falou nessa solenidade e quem acompanhou todos os detalhes sobre isso foi Daniele Popov, aí na redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Oi, Mariana, boa noite. Pois é, foram entregues hoje simbolicamente os cartões Reforma dos primeiros beneficiários nessa cerimônia aí no Palácio do Planalto. Cada família dos municípios que aderiram ao programa vai receber R$6 mil em média para melhorar a casa. Também foi assinada uma portaria que vai permitir aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas e Pernambuco a receber os cartões. Os estados tiveram decretada a situação de calamidade pública devido às chuvas. Durante o evento, o presidente Michel Temer fez uma comparação entre a reforma de uma casa e o momento atual do país. Segundo ele, é a mesma coisa que o governo está fazendo. As reformas necessárias para que o Brasil possa avançar. Toda vez que você vai fazer uma reforma, a casa fica feia, né? Tem problema, suja, areia, etc, etc, etc. Quando você termina a reforma da casa, a casa está um brinco, está uma maravilha. Está bonita, está adequada, está agradável, está confortável. E durante a reforma da casa, muita gente reclama, o vizinho reclama porque tem poeira, a mulher reclama porque, afinal, né, problemas internos, os filhos talvez reclamem porque o quarto de brinquedos ficou com dificuldades, né? Reforma é assim. E vejam que no Brasil, veja a reforma do Brasil, as reformas que nós fizemos no Brasil, como de resto é a mesma coisa. Nós fomos fazendo reformas difíceis. Teto de gastos, ensino médio, reforma trabalhista, reforma da Previdência foram alguns dos exemplos usados pelo presidente Temer, que afirmou serem fundamentais para o país. Ainda durante a cerimônia, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, lembrou que os municípios têm até o dia 19 de novembro para se habilitar ao programa. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Olha, a Daniele falou agora há pouco no ministro das Cidades, Bruno Araújo, que quem comanda, né, o Ministério das Cidades é quem comanda esse programa do Cartão Reforma, mas logo após essa solenidade, essa cerimônia, o ministro entregou ao presidente Michel Temer o seu pedido de demissão, o seu pedido de exoneração. Ele entregou uma carta, né, na qual Bruno Araújo lembra que começou a fazer parte do governo em maio do ano passado, por indicação de seu partido, PSDB, e lembrou aí todos os avanços que ele protagonizou aí à frente do Ministério das Cidades, lembrou dos programas, da reformulação do Minha Casa Minha Vida e também desse programa do Cartão Reforma, e conclui a carta de demissão dizendo que agradece a confiança do partido no qual exerceu toda a sua vida pública e já não há mais nele, PSDB, apoio no tamanho que permita seguir
seguir nesta tarefa. E aí conclui a carta agradecendo ao presidente Michel Temer e também desejando aí que no futuro sejam reconhecidos os avanços que este governo vem fazendo, segundo Bruno Araújo. A gente lembra que Bruno Araújo é um dos 4 ministros do PSDB, né, que estão no governo, mas que hoje o PSDB enfrenta divergências internas sobre permanecer ou não no governo, então ele acabou aí optando por pedir demissão desse cargo. A gente segue no noticiário falando agora de educação, porque na quinta-feira sai o gabarito do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, que a última prova aconteceu neste último domingo. O gabarito dessas provas sai na próxima quinta-feira. E se a gente fala de educação, a gente fala com Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional, né, Jéssica? Porque a equipe da Rádio Nacional acompanhou aí ao longo do fim de semana essas provas do Enem, né? É sim, Mariana. Boa noite a você e a todos. E é isso mesmo, o gabarito oficial do Enem vai ser divulgado na próxima quinta-feira pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A correção das provas é feita usando a metodologia da teoria de resposta ao item. É assim, o valor de cada questão muda de acordo com o percentual de acertos e erros dos estudantes naquele item. Então, se muitos alunos acertarem um item, ele será considerado fácil e, por isso, valerá menos pontos. Já o estudante que acertar uma questão com alto índice de erros vai ganhar mais pontos por aquele item. Por isso, não dá para calcular a nota final só contando o número de erros e acertos em cada uma das provas. Dois candidatos que acertarem o mesmo número de questões podem ter pontuações diferentes. O jeito é ter paciência, porque o estudante só tem como saber a nota final no Enem quando o resultado sair. O boletim de desempenho deve ser disponibilizado aos participantes no dia 19 de janeiro de 2018. Ainda sobre o Enem, o índice de candidatos que faltaram à segunda prova foi de 32%. Cerca de 2 milhões de inscritos não compareceram às provas aplicadas nesse domingo. Ontem, os candidatos responderam questões de matemática e ciências da natureza. No primeiro dia de prova, foi registrada uma abstenção de 29,8%, com cerca de 2 milhões de faltas. No ano passado, a abstenção média nos 2 dias de Enem foi de 29,19%. Neste ano, um total de 853 candidatos foram eliminados no Enem nos 2 dias de prova, a maioria por descumprir regras do edital. O ministro da Educação, Mendonça Filho, classificou esta edição como a mais tranquila aplicação do Enem nos últimos anos, com pouquíssimas ocorrências. Na avaliação dele, o índice de abstenção está dentro da média. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica. Estudantes aí ansiosos para os resultados do Enem. Podem ficar tranquilos que aqui nos Corredores do Poder a gente vai informando todas as datas, os prazos, quando sai resultado, quando vem a época do SISU, a gente vai informando tudo por aqui. Mas a gente segue falando de educação, dessa vez com Carolina Pimentel, mas agora educação de jovens e adultos, né, Carolina? Porque está na época daquele exame de certificação de competências, o ENSEJA, e são mais de 1,5 milhão de inscritos, é isso? É sim, Mariana. Fim de semana com prova de novo, né? No próximo domingo, mais de 1,5 milhão de estudantes vão participar do ENSEJA, que é esse exame direcionado para aqueles alunos que não concluíram os estudos na idade adequada. O exame vai ser aplicado em 564 municípios em todos os estados. O acesso ao cartão de informação já foi liberado pelo INEP na semana passada. Nesse cartão, o estudante encontra o número de inscrição, a data, hora e local das provas, a opção de língua estrangeira que foi escolhida e também os atendimentos específicos, caso tenham sido solicitados. A partir deste ano, o diploma de conclusão do ensino médio para esses alunos voltou a ser feito pelo ENSEJA. Até o ano passado, os estudantes com mais de 18 anos usavam o desempenho no Enem para receber o diploma do ensino médio. E o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que os alunos que fizerem a prova do ENSEJA deste ano e conseguirem a nota mínima vão ter inscrição de graça no Enem de 2018. Volto com você, Mariana.
Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, essa semana, como tem feriado, costuma ser, semana que tem feriado, ainda mais numa quarta-feira, costuma ser semana parada no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados já houve uma preparação prévia para isso. Na semana passada houve um esforço concentrado com votações de segunda a sexta-feira, justamente porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já esperava que essa semana seria difícil alcançar quórum, então nem chamou sessões deliberativas para ocorrerem nesta semana. Rodrigo Maia disse que não fazia sentido, seria um gasto a mais para a Câmara dos Deputados convocar sessões que acabariam não se realizando. Então ele optou por esse esforço concentrado na semana passada. Agora, no Senado, há sim uma expectativa de que os senadores consigam aí aproveitar a terça-feira, né? A gente lembra que os dias de votações são geralmente terça e quarta-feira, às vezes na quinta. Mas como o feriado é na quarta, há uma expectativa de que eles consigam aproveitar aí a terça-feira para fazerem votações que sejam mais consensuais, onde seja mais fácil conseguir quórum, conseguir os votos mínimos para serem aprovados. Então, uma pauta relacionada a financiamento de saúde foi elaborada. Há um projeto de lei que prevê a destinação para o Fundo Nacional de Saúde dos impostos que são arrecadados com medicamentos e a venda de tabaco. Então, a ideia é que ficaria vinculado ao Fundo Nacional de Saúde a arrecadação de 4 tributos: imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre a renda de pessoas jurídicas. Há também um outro projeto que prevê a permissão para a venda fracionada de medicamentos veterinários e ainda um outro projeto que trata sobre prisão disciplinar de policiais e bombeiros. Seria extinta a possibilidade de prisão disciplinar de policiais e bombeiros por o autor do projeto, o senador Paulo Paim, acredita que isso fere aí direitos deles. Então, esse é outro assunto que pode entrar em debate na terça-feira. Resta saber se o quórum no Senado vai ser alcançado. Bom, eu sigo na pauta falando novamente com Daniele Popov, porque, Dani, você que tem informações pra gente sobre um alerta importante do Departamento Nacional de Trânsito a respeito daqueles recalls sobre airbags, né? Mesmo, Mariana, o airbag dos veículos automotivos vendidos no Brasil é o componente que mais tem apresentado problemas que resultaram na necessidade de se fazer campanhas de recall. No entanto, segundo o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, apenas 16% dos mais de 2 milhões de veículos que precisam de recall não fizeram. Eles não compareceram às montadoras e esse não comparecimento pode causar lesões, de acordo com o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi, já que os veículos estão circulando com peças defeituosas. Para dar mais eficiência a campanhas de recall, o governo pretende fazer uma parceria com as empresas do setor, fornecendo o nome e o endereço do proprietário do veículo que precisa passar por checagem. Mais aí de 85% de veículos estão andando na rua com seus airbags defeituosos. O governo está entrando com uma parceria para fornecer o endereço do seu proprietário, mas somente para essa finalidade. O governo vai fiscalizar esse convênio, vai garantir que realmente só seja utilizado para fim de recall e garantir que realmente todos os veículos possam ter uma segurança para os consumidores e todos esses defeitos ser saneados de maneira gratuita. Elmer Vicenzi, o diretor do Denatran, participou nesta segunda-feira do programa Por Dentro do Governo da TVNBR. Ele apresentou, então, números de recall no país. Entre 2013 e junho de 2016, o airbag foi o componente mais afetado pelas campanhas de chamado público. No período, foram, ao todo, 60 pedidos de recall em airbags. Em segundo lugar, ficaram os freios e, em seguida, sistema de combustível motor, problemas na direção e cinto de segurança. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Daniele Popov. Olha, hoje é segunda-feira, é dia de Segunda Opinião aqui na TV Brasil e também é dia de Diálogo Brasil. E o tema de hoje é um tema que costuma aí suscitar debates acalorados quando se fala em direitos humanos, viu? É quando se fala entre o direito dos presos e o direito das pessoas vítimas de violência. Acompanhe um trechinho do que vai ocorrer nesse debate de hoje no Diálogo Brasil. O Estado ele tem o dever de garantir essa integridade física e moral
está garantido na Constituição, na Lei de Execução Penal, vem uma série de direitos, tudo isso com o objetivo de tornar o cumprimento digno, né? Não obstante a pessoa esteja privada pelo cometimento de um ato ilícito, ela deve sim, né, ficar privada do direito de ir e vir, mas não dos demais direitos, né, enquanto ser humano. O governo, assim como ele está dando essa atenção no sentido de apoiar os presidiários, constituir programas que pudesse efetivamente acompanhar a família da vítima. Porque, por exemplo, quando você sofre aquele trauma, a gente não imagina a solidão daquela família, entender por que ela foi escolhida nessa história toda para ser vitimada, por que eu estava ali naquele lugar, naquela hora. Então fica aquele sofrimento. E violência também é assunto do nosso próximo bloco, quando a gente vai falar com o Maurício de Almeida lá no Rio de Janeiro. É daqui a pouquinho, a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco você viu que houve anúncio hoje de que o reajuste do Bolsa Família no ano que vem vai ser acima da inflação. Viu também que o ministro das Cidades, Bruno Araújo, pediu demissão hoje ao presidente Michel Temer. A gente segue agora falando de violência, falando com o Maurício de Almeida lá no Rio de Janeiro, porque essa é uma preocupação, né, Maurício? E hoje foi lançado aí no Rio um programa para tentar combater esse mal por aí, né? Boa noite. Olá, Mariana, boa noite. É isso mesmo. Foi lançado um programa que tem o objetivo de dar oportunidade para os jovens, para evitar que esses jovens acabem seguindo o caminho errado da violência, se envolvendo com a criminalidade. O presidente Michel Temer esteve hoje aqui no Rio de Janeiro e lançou um pacote que vai ter investimentos na área social. São 157 milhões de reais que vão ser destinados para 50 mil jovens que moram em comunidades carentes, como o Complexo do Alemão, a Favela da Rocinha e municípios aqui da Baixada Fluminense. O objetivo do presidente Michel Temer é dar oportunidade, um novo caminho para esses jovens. Temer ressaltou que é muito importante a União trabalhar em conjunto com os estados para combater a criminalidade. Vamos escutar. É uma cooperação, uma integração extraordinária à qual se incorpora, pelas palavras adequadíssimas do Pezão, a bancada federal. Então, quando nós percebemos que todos esses setores estão reunificados, que todos esses setores estão trabalhando juntos, nós podemos dizer sempre, como está acontecendo hoje, que o Brasil tem jeito e cada vez mais futuro. Esses projetos que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro vão desenvolver atividades culturais e também na área de esportes, além de capacitação profissional na área de tecnologia para os jovens. O ministro Osmar Terra participou desse lançamento e falou que é fundamental. Ações sociais ajudam bastante a reduzir os números da violência. Vamos ouvir. Se nós não entrarmos, nós não modificarmos a estrutura social, não melhorarmos as condições de vida da população, isso acaba tendo um efeito passageiro, né? Então, a ação social, a ação articulada de todos os ministérios, de todas as secretarias, tanto do Estado quanto do município, articulada na área social, incrementar isso, aumentar essas ações, tem um impacto positivo e ajuda a reduzir a violência junto com as operações de segurança pública. Pois é, oferecer um caminho, uma oportunidade para os jovens realmente é fundamental e com isso, quem sabe, será possível evitar casos como o que aconteceu nesse fim de semana na comunidade do Salgueiro, que fica no município de São Gonçalo, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. São Gonçalo, para quem não conhece, fica logo depois de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Nesse fim de semana, 7 jovens acabaram sendo assassinados depois de um baile funk que aconteceu lá na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. Segundo a Polícia Civil, os jovens tinham envolvimento com o tráfico de drogas
e foram mortos por militares do Exército durante um combate que estava acontecendo na região. Só que aí surge uma polêmica. Hoje o Comando Militar do Leste se pronunciou e garantiu que os militares não fizeram nenhum disparo. Garantiu que todos os fuzis voltaram para os quartéis sem que nenhum disparo tenha sido efeituado. Por isso, o Comando Militar do Leste nega a versão feita pela Polícia Civil de que as mortes teriam sido provocadas por militares do Exército. E, ao mesmo tempo, familiares das vítimas dessa chacina que aconteceu lá em São Gonçalo dizem que a polícia foi responsável pelas mortes. Policiais encapuzados teriam entrado nesse baile funk e executados os 7 jovens. Agora o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios aqui do Rio de Janeiro. Mariana. Maurício, eu aproveito que você está aí, porque hoje havia a previsão de uma reunião do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, aí no Rio de Janeiro, e também com secretários de segurança, né? Ou seja, esse tema, segurança / violência, também ia ser tratado aí nessa reunião. Você tem informações sobre isso para a gente? Sim, tenho sim, Mariana. A reunião aconteceu durante a tarde aqui no Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para quem não lembra, ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo e tem um grande conhecimento nessa área da segurança. Ele está coordenando um grupo de juristas que pretendem apresentar mudanças na legislação criminal para tentar endurecer as penas e, com isso, reduzir a criminalidade. Durante esse encontro, o ministro Alexandre de Moraes conversou com os secretários de segurança de 16 estados que estavam aqui no Rio de Janeiro e também apresentou algumas propostas para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que participou desse encontro. Secretários de segurança fizeram 12 propostas de mudanças na legislação, quase todas para endurecer as penas, como a que foi aprovada recentemente, tornando crime hediondo o porte de armas como fuzil. No final da reunião, Rodrigo Maia disse que pretende votar esses projetos até o início do ano que vem e comentou sobre uma possível medida provisória sobre mudanças na lei trabalhista. Segundo Rodrigo Maia, essa medida provisória, se for editada pelo presidente Michel Temer, vai causar uma fragilidade na reforma trabalhista que acabou de ser aprovada. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. Olha, quando você fala aí de segurança no Rio de Janeiro, esse assunto é tão complexo e ficou expresso isso, ficou claro isso. Na semana passada, quando a Câmara tentou fazer ali um esforço concentrado para votar temas relacionados à segurança, e ficou muito claro que os próprios deputados não se entendiam entre si sobre o que deveria ser prioridade nesse tema, nesse assunto, sobre quais devem ser os rumos que o país deve tomar e aí sim aprovar uma legislação nesse rumo, viu? Ficou muito clara essa dificuldade. A gente segue, inclusive, falando de segurança, porque hoje quem falou de combate ao crime organizado foi o novo diretor-geral da Polícia Federal, lá no Espírito Santo. E quem tem as informações para a gente sobre isso é a Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, né, Carol? Mariana, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, ele participou de reuniões em Vitória e defendeu a necessidade de maior integração entre os órgãos federais e estaduais no combate aí às organizações criminosas e também como uma forma de melhorar a segurança pública. Ele esteve em Vitória para convidar o atual secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, Eugênio Ricas, para assumir a diretoria de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal, diretoria que é responsável por comandar as operações criminais, incluindo a Lava Jato. Eugênio Ricas aceitou o convite, ele vai substituir Maurício Leite Valeixo nessa diretoria, além de investigações criminais contra a ordem econômica e o sistema financeiro nacional. Ele também vai ser responsável pela apuração de crimes contra o meio ambiente, patrimônio histórico, direitos humanos, comunidades indígenas e contra a ordem política e social. Vamos ouvir aí o diretor Eugênio Ricas, que vai assumir, né? Um convite desafiador, mas extremamente motivador também. O desafio é manter o bom trabalho que a Polícia Federal já vem realizando, intensificar ainda mais o trabalho que é feito na Lava Jato, mas não só na Lava Jato, também em outras operações, tanto no combate à corrupção quanto no combate a outros tipos de crime, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, enfim, intensificar o bom trabalho que a Polícia Federal já vem realizando ao longo dos anos.
Fernando Segovia e Eugênio Ricas, eles trabalharam juntos entre 2009 e 2011, quando o Fernando Segovia era superintendente da PF no Maranhão e Eugênio Ricas era o auxiliar direto. Eugênio Ricas é delegado federal de carreira, já atuou em vários estados, como Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais. Chefiou a Secretaria de Justiça do Espírito Santo antes de assumir a Secretaria de Controle e Transparência do Estado. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, no primeiro bloco eu disse que hoje é dia de segunda opinião aqui na TV Brasil, né? E hoje é dia de conversa com Rosiane Kennedy. Dentro dessa programação da segunda opinião, ela ouviu uma personagem muito especial, a jornalista Mara Régia de Perna. Acompanhe um trechinho. Publicitária, jornalista e radialista, Mara Régia de Perna é a voz de centenas de mulheres do país, à frente dos programas Viva Maria e Natureza Viva, da Rádio Nacional da Amazônia. Feminista, mãe e avó, ela está na lista das 1000 mulheres do mundo indicadas ao Prêmio Nobel da Paz em 2005. O Viva Maria representa esse compromisso com as mulheres, acima de tudo, impedidas de abrirem o seu coração até hoje para falar da dor, né? E pactuadas com o silêncio, precisam ter uma alavanca, alguém que todo dia esteja dizendo, olha, você não tem que sofrer calada. Bater, xingar, rasgar documento, tudo isso é violência e você não tem que aceitar. E aí, quando você tem esse presente da vida, de encontrar uma Maria da Penha, e junto com ela lutar para fazer uma lei de enfrentamento à violência doméstica, você justifica a sua existência. Bom, então você acompanha mais dessa personagem importantíssima da comunicação pública às 9h30 da noite de hoje no Conversa com Rosiane Kennedy. A gente encerra por aqui nos Corredores do Poder de hoje. Para você, uma boa noite. Até amanhã.